esperança de em Deus se salvar. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Poder para salvar, para sempre. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Oremos ao Senhor. Deus Santo e poderoso, nós rendemos graças ao teu santo nome, porque o Senhor é o Deus que se revelou a nós por meio de Cristo Jesus, seu Filho, ó Deus. O Deus encarnado que se entregou por nós, morreu em nosso lugar, pagou as nossas dívidas, ó Deus, e nos reconciliou com o Pai. É a esse Deus, a esse Cristo que nós louvamos, a esse Deus, a esse Cristo que nós exaltamos. É esse Deus, é esse Cristo que nós reconhecemos, ó Deus, como Cristo que tem poder para salvar pecadores, ó Deus. E nessa noite nós suplicamos ao Senhor, salve pecadores nesse lugar, ó Deus. Atinja os nossos corações, confrontando-nos, fortalecendo-nos, consolando-nos, transformando-nos, ó Deus. Reavivando a nossa alma e o nosso coração, ó Deus. Estenda o seu braço de misericórdia, ó Deus, e com poder tire-nos do lamaçal do pecado, ó Deus. E conduza-nos, ó Pai, à luz. Que as trevas dos nossos corações possam ser dissipadas, ó Deus. E a luz do Senhor ilumine a nossa alma, Deus. Possamos ser salvos pelo Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, se manifeste entre nós, ministra os nossos corações, convença os corações do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, revelando toda a verdade, Senhor. E a verdade é a sua palavra, Deus. Não são nossas opiniões, não são nossos conceitos, ó Deus. Não é nossa linha teológica. A verdade é a tua palavra, Deus.
Por isso, nessa noite, derrame sobre nós da tua santa palavra. E com poder e graça, Deus, que o Senhor transforme corações. Amém. Transforme a nossa alma. Inunde a nossa alma, Deus. Porque nós também estamos aqui porque temos sede e fome do Senhor, ó Deus. Ó Senhor Jesus, em nome de Jesus, toma cativo cada mente e coração nessa hora. E que nada possa nos dispersar, ó Deus. Que nada possa tirar o nosso foco, ó Deus, de ouvir a tua doce voz, ó Deus, nessa noite. É no nome de Jesus que oro. Amém e amém. Amados irmãos, mais uma vez gostaria de cumprimentar com boa noite aqueles também que nos acompanham e estão nos assistindo posteriormente nas mídias da igreja. Um abraço do seu pastor, nosso convite para você estar aqui conosco. Nós nos reunimos sempre às quartas-feiras, 19h30, aos domingos, às 8h30 da manhã, a partir do domingo que vem, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica, e às 19 horas o nosso culto de domingo. Então você está nos acompanhando, receba o nosso convite, o nosso abraço, vai ser muito bom te receber. Fico muito feliz em ter os amados amigos visitantes aqui. Gostaria nesse momento de compartilhar a preciosa palavra do Senhor através da pregação do Evangelho. Para isso, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vai estar aqui na tela, você pode nos acompanhar. Estarei usando a versão contemporânea, que é uma versão um pouco diferente, para as melhores aplicações do teor da mensagem. Gálatas capítulo 3. Já caminhamos a primeira milha no capítulo 1, a segunda milha no capítulo 2 e chegamos agora na terceira milha. E ainda continuo de primeira de morro acima e nós vamos firmes, até o topo. Então, vamos na preciosa palavra do Senhor refletir. Se você já se localizou na palavra de Deus e pode se colocar de pé, estando com saúde, estando disposto para a leitura da palavra de Deus em santa reverência, assim o faça e nós vamos ler a palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, primeira divisão, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foi apresentado Jesus Cristo como crucificado. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem acabar pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Podeis assentar, amados irmãos, e vamos orar mais uma vez. Deus bendito, em nome do seu Filho amado Jesus, pela ação do seu Santo Espírito, no poder da palavra, fale conosco, Pai. Deus, não há em mim qualificação técnica, oratória suficiente,
Não há em mim, Senhor, poder algum para alcançar o profundo de cada coração aqui. Mas a Tua palavra é suficiente, e ela mesma se reivindica, porque ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Deus, eu te suplico, venha agir em nosso meio com o Seu Santo Espírito, trazendo a palavra com clareza aos ouvidos e bem aquecida a cada coração, Deus. Em nome de Jesus, venha mexer conosco nessa noite, abalar as nossas estruturas, desmontar a nossa crença em nós mesmos e naquilo que nós pensamos e achamos, e estabelecer o Evangelho no centro dos nossos corações, para que possamos viver uma vida para a Sua glória. Em nome de Jesus, revele Cristo crucificado, ressurreto, a cada coração aqui nessa noite. Em nome dele que nós oramos, na expectativa de que haja edificação e salvação para a Sua própria glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, o tema da mensagem dessa noite, se você gosta de anotar e tem costume de lançar mão de algumas anotações, é esse: a insensatez quanto ao Evangelho. O que é ser insensato? Posso trazer essa pergunta para te cativar a entender aquilo que eu quero falar nessa noite. O que é ser insensato? O dicionário Aurélio traduz insensato por aquele que é imprudente, louco e sem juízo. Preste bem atenção. Aquele que é imprudente, louco e sem juízo. E eu posso afirmar, olhando para vocês aqui nessa noite, e para aqueles que me assistem posteriormente, que muitos que estão me ouvindo se enquadram em um desses 3 adjetivos da insensatez. São loucos quanto à verdade do Evangelho, são sem juízo quanto à realidade de um Deus que é santo, e são imprudentes quanto àquilo que Deus estabelece de regra para um viver. Pessoas que durante muito tempo foram enganadas por falsas pregações de falsos mestres que intencionalmente buscavam deturpar o santo Evangelho. Insensatos porque criaram um Deus segundo eles mesmos acham que é Deus, no seu achismo, então assim podemos dizer. Insensatos porque produziram um evangelho de acordo com a cultura, com a época e com a sua satisfação pessoal. Sem juízo, porque ultrapassam todos os limites quando querem enquadrar Deus em um caixotinho chamado eu penso desse jeito, o melhor é o que eu quero. Eu começo essa mensagem nesse tom, porque é exatamente esse tom que está escrito o capítulo 3 da carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele é bem claro com a sua escrita sobre o tom que ele está trazendo. Ele diz: ó insensatos Gálatas. John Stott comenta que Paulo está dizendo de modo muito piedoso, mas de modo muito firme: ó meus próprios insensatos que estão em Gálatas. No capítulo 1, no capítulo 2, o apóstolo Paulo se dedicou a defender a verdade do Evangelho e a sua pregação através do seu apostolado, quando ele argumenta que o Evangelho não é dado por homens e nem precisa de credenciais humanas para ser pregado. Ele argumenta que o próprio Cristo é quem deu o Evangelho a ele, e ele anuncia esse Cristo sem nenhum modo de ser impedido, porque não há nenhum tipo de impedimento que possa fazer com que ele desminta suas pregações. Através da sua firmeza, através da sua retidão e através da sua expressão,
o apóstolo Paulo aponta para o glorioso, suficiente e inerrante Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 e 2, ele é como um arqueiro bem afiado, bem treinado, que está atacando os opositores do Evangelho. No capítulo 3, o apóstolo Paulo é como um guardião da verdade nos corações que receberam o Santo Evangelho. E ele faz isso exortando duramente aqueles que estão se desviando do Evangelho. Quando lemos a Epístola aos Gálatas, a impressão que temos, e isso é verdade, o apóstolo Paulo ainda vê tempo para conseguir resgatar os Gálatas do falso ensino. Com a sua firmeza, com a sua postura reta, ele ataca os falsos ensinos no capítulo 1 e 2. E agora, o megafone da pregação, o machado da verdade, se volta para os Gálatas. E o combate do apóstolo Paulo é a infidelidade deles para com o Evangelho. E essa infidelidade vem como consequência da influência corruptora dos falsos mestres. A abordagem de Paulo vai no sentido de que parece que um feiticeiro, preste atenção nisso, parece que um feiticeiro enfeitiçou os Gálatas e eles ficaram completamente perdidos quanto ao Evangelho. Não tiveram mais filtro, eles ficaram embabacados. Ele mesmo está dizendo isso. Quem vos fascinou? A ideia de Paulo é o seguinte: parece que aconteceu um feitiço e vocês ficaram sem saber para onde ir, estavam fascinados. Agora, em transição para a explicação do texto lido, eu gostaria de dizer que o apóstolo Paulo tem uma identificação aqui, ele identifica algo aqui e deixa isso bem claro. Há algo muito pior do que homens maus ensinando coisas erradas. Há algo muito mais danoso do que alguém falando palavras contrárias ao Evangelho. O apóstolo Paulo traz com clareza a ideia de que o pai da mentira, que é Satanás, é o mais interessado em deturpar a verdade e desviar os ouvidos do Santo Evangelho. Irmãos, João, capítulo 8, versículo 44, está escrito que o diabo é mentiroso e ele mente desde o princípio. O mais interessado em atrapalhar você de ouvir o Evangelho, o mais interessado de atrapalhar do Evangelho chegar ao seu coração, o mais interessado em tentar trazer ruídos ao Evangelho, não é nenhum homem, é o diabo. O mais interessado em trazer desvios à igreja, o mais interessado em acrescentar coisas ao Evangelho, de modo que possa descaracterizá-lo e tirar a autoridade dele, é o diabo. O diabo é quem mais trabalha contra a pregação do puro e simples Evangelho. E hoje, o diabo usa de muitos púlpitos cegos, envolvidos com tramóias, que negociaram a verdade em troca de muitos benefícios pessoais e próprios. Igrejas que se venderam, igrejas que se envolveram em tantas frentes políticas, econômicas, e estão perdidas. O diabo já está há muito tempo usando desses púlpitos e dessas igrejas de modo anestesiado para deturpar o Santo Evangelho. Isso pode ser chocante, mas eu não estou aqui para fazer você sair daqui com um sorriso no rosto, achando que você está ouvindo muitas coisas por aí, feliz da vida e que isso está te levando para o céu. Meu objetivo aqui é fazer você trazer um choro do fundo do seu coração de arrependimento e entender que o Santo Evangelho precisa ser restabelecido, porque fora do Evangelho há condenação, morte e inferno.
O diabo está contente com isso. O diabo está satisfeito com isso. C.S. Lewis identificou o seguinte, que o diabo não precisa mais montar estratégias grandes e perigosas. Ele só precisa ser sutil e bem agradável para enganar o povo de Deus. Essa insensatez quanto ao Evangelho está impregnada durante anos e anos por conta de alguns costumes, algumas parafernálias acrescentadas ao Evangelho, algumas ideias humanas que tomaram lugar nos cultos, e com isso o Evangelho foi se encolhendo. E o grande desafio, irmãos, é identificar o que é Evangelho nos dias de hoje. O que é Evangelho? Dar cestas básicas é Evangelho? Fazer obra social é Evangelho? Dançar no culto é Evangelho? Pular, rolar, gritar é Evangelho? Shows, luzes, é Evangelho? O que é o Evangelho? Nós vamos olhar isso daqui a pouco, no decorrer da explicação e aplicação dos versículos lidos. Eu gostaria, então, de te apresentar o seguinte: por que os Gálatas são insensatos? Por 3 motivos eu quero destacar. Primeiro, eles foram fascinados. Versículo 1 nos diz: ó, insensatos Gálatas. Paulo destaca que eles são insensatos. Ele diz por quê? Quem vos fascinou? Eles ficaram fascinados. Lutero disse: os Gálatas aceitaram a doutrina dos judaizantes, e por isso eles ficaram fascinados com aquilo que eles estavam sendo conduzidos a acreditar. Segundo, eles eram insensatos quanto ao Evangelho, porque eles perderam de vista o Cristo crucificado. E essa foi a mensagem que eles receberam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Pois eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. O Evangelho de Cristo não diz respeito a uma história de conto de fadas. Diz respeito à história de um homem que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus, vive e reina para todo sempre, e voltará para julgar os vivos e os mortos. O Evangelho não é uma instrução generalizada acerca de um Jesus histórico, mas é uma proclamação específica de um Cristo pendurado no madeiro. Não é espaço para humor, não é espaço para brincadeira, não é espaço para comemorações, para shows, para aberrações. O que nós precisamos é de uma proclamação clara, audível, reta, de um Cristo crucificado, ressurreto, vivo, que reina para todo sempre. Terceiro, os Gálatas são insensatos, e há uma enorme insensatez
quanto ao Evangelho, porque substituíram o Evangelho, os Gálatas, pelas obras da lei. Hoje, continuam substituindo o Evangelho por tantas outras coisas. E por isso, eles perderam de vista a suficiência, a doçura, o deleite, os benefícios que há no Evangelho. Falar do Evangelho hoje, irmãos, via de regra, é sinônimo de prosperidade e bem-estar. É ou não é verdade? Presta atenção, olha para o lado. Eu posso acrescentar ainda uma coisa. Falar do Evangelho hoje é sinônimo de bem-estar, prosperidade e ambição. Muitas pessoas estão vindo para o Evangelho seguindo o letreiro, pare de sofrer, achando que estão encontrando o Evangelho. Outras tantas estão indo atrás do Evangelho, dizendo, olha, se eu for para o Evangelho, haverá prosperidade. Eu vou sair dessa situação ruim que eu estou. Outros tantos vão ao Evangelho com a ambição de ter, e quanto mais tem, mais quer. A substituição do Evangelho levou à insensatez dos Gálatas, quando aqueles falsos mestres, pregadores do judaísmo, chegaram na Galácia, eles disseram, Paulo pregou o Evangelho, mas nós temos alguma coisa para vocês acrescentarem a esse Evangelho. E o que é? As obras da lei, a circuncisão, guardar o sábado, não comer carnes imundas e praticar aquilo que a lei estabelece na antiga aliança, em Moisés. Rapidamente eles fizeram a substituição naquilo que era mais cômodo e confortável. Mais uma vez repito, o Evangelho não foi nos dado para nos deixar acomodados e confortáveis. Foi nos dado para enfiar o dedo na nossa ferida, mexer em nossas cicatrizes mal curadas, não tapar com band-aid, mas ir no fundo da nossa alma, tirar a podridão que o pecado causa, que leva para a condenação eterna, e então nos levar a um profundo arrependimento, e isso é mexer com o nosso conforto. Ninguém pode falar de pecado mais. Olha, pastor, eu gosto até do senhor. Você é um cara maneiro, você fala com todo mundo na cidade, você é bem-vindo na minha casa, você é receptível, você é agradável, mas não fala de pecado não, porque eu não quero nem saber disso. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver. E eu gosto do pecado. Me desculpe te dizer, continue gostando do pecado, mas não pense que terá a eternidade no céu. Quem foge de Deus aqui na terra não o encontrará na eternidade. O Evangelho não é um bom conselho. Eu vou transitar para as aplicações. Escute bem. O Evangelho não é um bom conselho aos homens, mas são as boas novas acerca de Cristo. O Evangelho não é um convite para fazer alguma coisa, mas é uma declaração do que Deus já fez. O Evangelho não é uma exigência, mas é uma oferta. E aqui está todo o peso da lei e todo o alívio do Evangelho. A lei mostra que somos pecadores e malditos. A lei mostra nosso fracasso. Mas a lei simplesmente só apresenta isso, uma exigência. Olha, faça isso, você tem que ser assim, é por aqui, assim não pode. Por fim, o novo ensino da lei, em palavras contemporâneas, são os pregadores e as pregações moralistas, que dizem, faz isso, você tem que ser assim, é assim que você precisa ser, não vai por aí. Mas não apresenta o alívio eterno para as almas, que há somente em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador suficiente.
quando nós nos deparamos com essa realidade, amados irmãos. E no contexto imediato, Paulo está indo em direção a dizer para os Gálatas o seguinte: vocês querem sofrer o fardo da lei ou vocês estão desejosos em receber a oferta preciosa do Evangelho que traz alívio para as almas? Quantas pessoas eu converso que estão intencionalmente ou sinceramente buscando uma saída para os seus problemas, e elas estão envolvidas em diretrizes moralistas que lhes sufocam, que lhes oprime, que lhes aperta o pescoço a ponto de perder o fôlego e não saber como agir. O que essas pessoas precisam é do precioso, puro e suficiente Evangelho. O apóstolo Paulo mal parte da Galácia, 50 anos depois de Cristo, e os Gálatas já estão sendo sufocados por pregadores que, por fim, em última instância, são moralistas e querem construir aquilo que Cristo já destruiu. O que os Gálatas precisavam ouvir era a pregação da fé. O que os Gálatas precisavam receber em seus corações era a mensagem da cruz. E agora eu quero olhar com vocês para o texto, identificar algumas questões junto com os irmãos. Preste atenção, junto comigo. Cristo foi apresentado aos Gálatas como crucificado, e Paulo faz uma série de perguntas retóricas. Ou seja, são perguntas que já têm respostas claras. A pergunta retórica é uma pergunta que eu faço e já sei a resposta que você vai me dar. Você não tem outra resposta, só tem aquela resposta para me dar. Ele faz uma primeira pergunta retórica: quem vos fascinou? Antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Ele sabe quem fascinou eles. Foram os falsos mestres com seus falsos ensinos. Segunda pergunta que ele faz: eu só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual é o contexto, irmãos, que o apóstolo Paulo está aqui na Galácia? O apóstolo Paulo não está em meio a gentios, melhor dizendo, não está em meio a judeus. O apóstolo Paulo está em meio a gentios. O apóstolo Paulo está pregando na Galácia para povos que nunca tiveram contato com a lei. Povos que nunca tiveram ensino das leis morais, civis, religiosas e espirituais de Deus. E quando Paulo chega até eles, Paulo anuncia uma pregação, e a pregação de Paulo é Cristo Jesus. Ou seja, os Gálatas não receberam a fé por intermédio da lei, mas pela pregação do Evangelho. Ou seja, a resposta que Paulo sabe que eles vão dar é clara: vocês receberam pela lei, vocês estão debaixo da lei, ou vocês estão debaixo da pregação do Evangelho? Eles sabem a resposta. Eles sabem também que não tem outra resposta para dar. Paulo, nós não tínhamos nada a ver com a lei. Não fazia o menor sentido para nós a lei. Nós estávamos perdidos, errantes, nós estávamos lascados. E o Evangelho nos alcançou. Não tinha expectativa de salvação para nós. Mas aquilo que Deus anunciou em Raabe, uma prostituta que estava longe e que foi resgatada por misericórdia e graça, Deus agora apresenta claramente aos gentios que somos nós, incircuncisos. Aquilo que Deus anunciou lá em Nínive, que ia salvar porque Ele era um Deus misericordioso, gracioso, quando envia Jonas para pregar em meio a um povo sanguinário, Ele agora faz com os Gálatas: eu estou salvando vocês. E não é pela exigência da lei, mas é pela pregação da fé. Paulo sabia a resposta deles. Terceiro,
Paulo faz mais uma pergunta: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem terminar pela carne? O que Paulo está dizendo? Vocês não estavam na carne, circuncidados, obedientes à lei. O Espírito Santo atraiu vocês, selou vocês para a salvação. E agora no meio do caminho vocês estão dizendo assim: valeu Espírito, estamos juntos, mas daqui para frente a lei opera em meu coração. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: me diz uma coisa, quando eu fui aí e preguei, vocês foram salvos e viram a manifestação do Espírito Santo de Deus, eu anunciei o Evangelho ou a lei? A resposta está clara. Paulo não colocou os pergaminhos de Moisés debaixo do braço, caminhou nas obras missionárias pregando a lei. Paulo pegou o amor pelo Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, o Cristo crucificado que apareceu para ele a caminho de Damasco, e foi com Cristo à frente como aquele que era o seu braço forte, abrindo o caminho, e anunciou Cristo, não anunciou nada mais, irmãos. Isso me ensina uma coisa, amados irmãos: na transmissão do Evangelho nós precisamos estar bem polidos e cuidadosos para que nós não sejamos o próprio ruído ao Evangelho, mas que nós sejamos canais limpos, puros, que só transmitem sem deturpar a preciosa e suficiente mensagem do Evangelho. Muitas vezes nós, os de dentro, nós somos canos entupidos para a transmissão do Santo Evangelho. Ou muitas vezes nós queremos colocar galhos, né? Lá na Bucaina eu fui colocar água. Lá tem muita água, eu posso escolher onde eu vou colocar água. E aí eu cheguei para um experiente irmão, diácono da nossa igreja, Josiel, falei: Ziel, eu vou fazer o seguinte, né? Achando muito esperto, né? Se achando muito esperto, querendo tocar bastante as pessoas na queda da água, ficar tranquilo, água jorrando, fazer piscina, né? Marcelão agora falou que quer que faz piscina lá. Pode tratar de fazer uma piscina lá, né? Porque eu quero ir para lá e ficar dentro da piscina, né? Mas eu muito esperto falei o seguinte: Ziel, eu vou pegar a água que cai direto do rio, do riacho, mas lá em cima tem uma fontezinha, eu vou botar um cano também, e cá embaixo eu faço uma junção e eu trago essa água para minha caixa. E ele olhou para mim e riu, né? Eu sem entender nada, e falou assim: a pressão da água que vem do valão, quando a outra água que jorra pouquinho chegar, ela vai passar direto e aquela água vai bater e vai ficar ali mesmo. Não tem como acrescentar nenhum galho em uma queda que é mais forte de água. Experiente, trabalho com isso há muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, irmãos, nós temos a fonte que está jorrando, forte, vigorosa, que nós precisamos fazer nada, só deixá-la correr. E nós queremos fazer emendas no Evangelho. Essas emendas, elas não servem para nada, elas serão inúteis. O Evangelho precisa jorrar direto da fonte, sem nenhum acréscimo, para os corações sedentos. Amados irmãos, o apóstolo Paulo também nos apresenta que no ato da pregação do Evangelho, e quando os gálatas receberam o Evangelho, eles foram colocados em sofrimento. Isso tem dois significados para nós, irmãos. O que Paulo está nos dizendo aqui? Primeiro, quando nós estamos confortáveis vivendo em nossos pecados e somos confrontados pelo Evangelho, o que acontece? Ruptura, corte. Isso dói. O cara que está envolto nos seus prazeres, delitos, ele está ali curtindo adoidado, não tem aquele filme Curtindo a Vida Doidado? Ele está se satisfazendo, há prazer, há deleite no pecado. O Evangelho vem e bate de frente, ele corta. Ele traz confronto, ele exige renúncia. E isso produz em nós um sofrimento inicial que nós não queremos ficar naquela, não, isso não é para mim, eu quero ir, e você fica naquela luta, uma guerra espiritual entre espírito e carne, você está numa luta, num embate, e você fica agoniado.
O Evangelho mexe com nossos confortos, dentro dos nossos pecados, porque ele quer produzir em nós renúncia. E renunciar muitas vezes dói. Segundo, quando os Gálatas recebem o Evangelho e agora eles estão indo na contramão de toda aquela realidade de pecados, eles são atacados de forma viril. Um crente, segundo ano do ensino médio, vem à igreja, o Evangelho atinge seu coração e ele vai estudar na segunda-feira. E ele chega na segunda-feira, tem uma rodinha de piada, ele fala assim: tô fora. Ele chega na hora do recreio, alguém vai lá e abre o celular com pornografia, e ele fala: tô fora. Vai passando a semana e os amigos falam: aqui está um baseado, aquele de sempre, que a gente fuma pelo menos uma vez por semana, naquela adrenalina de pular o muro do Barão e fumar um baseado. E ele fala assim: tô fora. Vai chegando o final de semana e a molecada fala bem assim: olha, final de semana tem aquela roda, nós vamos beber, vai ter aquela curtição, vamos sair. Ele fala: tô fora. Sabe o que todo mundo fala com ele, irmão? Larga de ser abestado. Você está todo, que isso, bobão? Ele é afrontado, ele tem um ataque viril à sua fé. O cristão, ele não vive nesse mundo e nem é para viver dentro de uma bolha confortável. Ele vai ser atacado, ataque à fé dele. Olha, que bobeira é você dizer que isso não pode, que bobeira é você se achar isso, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Amados irmãos, os Gálatas sofreram quando receberam a pregação do Evangelho, porque eles passaram a ser peixes nadando contra a correnteza. Eu me lembro quando no Atleta de Cristo, que funcionava no clube esportivo de São Fidélis, muitos visitantes, amigos que a gente conduzia, levava, chegaram ali, e aí o pastor Hermínio foi explicar sobre qual a diferença agora de um crente que continua sendo pecador, vivendo em um mundo. Ele, de forma bem clara, ele disse só assim: a diferença é que os peixes que estão no mundo, eles estão sendo levados pela correnteza, e os peixes convertidos ao Evangelho, eles estão nadando contra a correnteza. Crente não é levado pela correnteza. Os Gálatas não estavam mais seguindo o fluxo do mundo, eles estavam contra o fluxo do mundo, e por isso eles sofreram, eles padeceram. O apóstolo Paulo diz assim: padeceram tanto, no versículo de número 3, número 4, e ele diz: será que isso foi em vão? Talvez isso tenha sido em vão. Que o apóstolo Paulo está dizendo: será que vocês de fato se converteram ou estavam vivendo um momento de emocionalismo? E o apóstolo Paulo faz um último chamado. Ele diz o seguinte: aquele que vos dá o Espírito e que opera entre vocês, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus operou e salvou pelas obras que vocês fizeram, ou porque um dia um ex-perseguidor da igreja, um ex-matador de cristão, chegou na Galácia e pregou o Evangelho para vocês? Vocês fizeram alguma coisa, ou Deus, segundo o beneplácito da sua glória, vos elegeu e vos alcançou? E aí o apóstolo Paulo agora, ele dá uma sacada de mestre, irmãos. Os judaizantes pregavam a partir de Moisés. Olha, Paulo está pregando a partir de Jesus Cristo? Ele está muito fora. Vamos voltar lá atrás em Moisés e vamos pregar a lei. E os gálatas ficam: O apóstolo Paulo fala assim: eles voltaram em Moisés? Eu vou voltar lá em Abraão, que vem antes de Moisés.
Olha que mestre, que fantástico, irmãos. Ele volta antes da lei para pregar o evangelho. Olha só que magnífico. Ele vai antes da construção da lei e prega o evangelho. Ele diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Opa, não foi a lei que produziu justiça? Não. Antes da lei, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado justiça. Sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. O que ele está dizendo? Olha, antes da lei, Abraão ouviu a mensagem pregada diretamente de Deus. E esses é que são os salvos. Não veio a lei e pregou e houve salvação. Antes da lei já tinha pregação do evangelho e já tinha salvação, justificação em Cristo Jesus. E ele diz, ora, tendo a escritura no versículo 8, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Ué, a salvação não é só dos judeus? O operar da salvação não é só mediante aquilo que os judeus têm? O apóstolo Paulo está dizendo, não. Antes da lei para os judeus, houve a pregação do evangelho a um homem, e da semente desse homem, Cristo Jesus, e por causa da semente desse homem, serão benditas todas as nações. O que isso significa? O evangelho não tem limites geográficos para a ação. O evangelho salva lá na Ásia, o evangelho salva na Oceania, na Índia, salva no Iraque, no Paquistão, no Afeganistão, salva na África, salva no Brasil, salva em São Fidélis, salva naquelas tribos mais escondidas lá na Amazônia. O evangelho é poderoso para salvar. Na semente de Abraão serão benditas, ou seja, terão salvação para todas as nações. Então, pastor, isso significa o quê? Que todo mundo vai ser salvo por fim. Não, significa que em todo lugar Deus haverá de anunciar a pregação do evangelho, e haverá homens que serão salvos por causa da pregação do evangelho em todo e qualquer canto. E ele conclui dizendo o seguinte, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ele está dizendo, olha, Abraão nem tinha lei e foi salvo. Ele foi salvo por quê? Pela pregação da fé. O próprio Deus pregou para Abraão. Quero fazer as considerações finais para, então, trazer os resultados que o evangelho quer trazer para seu coração nessa noite. Primeiro, eles receberam o Espírito e foram justificados. E a diferença é a seguinte: a ação do Espírito justifica, e a justificação produz uma vida no Espírito. É uma dualidade maravilhosa que nós podemos viver, e vivemos isso sendo alcançados pelo precioso e suficiente Evangelho. E diante disso, não pelas obras da lei, mas pela ação do Espírito, Paulo considera algumas questões. Eu anotei aqui para que você tenha um entendimento certo que Paulo está dizendo, que o Evangelho foi dado pela ação do Espírito diante da pregação da fé. O que significa? Ou o que isso traz de benefícios para nós? Não tem, pastor, é a mesma coisa? Né? As igrejas hoje, irmãos, estão querendo voltar ao judaísmo antigo, querendo trazer símbolos lá do judaísmo para a igreja, candelabro, arca da aliança. Não existe nada disso mais, irmãos. Irmão, se alguém tiver a arca da aliança, ele está milionário, uma relíquia histórica, né? Não tem isso. Lá no templo de Salomão não é a arca da aliança verdadeira, pode ficar tranquilo, não tem nada disso. É só para tirar dinheiro do povo. Pode ficar, esquece isso. Os judaizantes de hoje, eles querem incrementar ao evangelho, reconstruir aquilo que está lá atrás da antiga aliança. E nós precisamos entender o seguinte: primeiro, a lei diz, faça isso. O evangelho diz, Cristo já fez tudo. Presta atenção agora na diferença de viver na lei e viver no evangelho. Olha que maravilha. Presta atenção. A lei diz, faça isso. O evangelho diz, Cristo já fez tudo. A lei exige obras humanas. O evangelho exige fé na obra de Cristo.
A lei faz exigências e nos incita a obedecer. O Evangelho faz promessas e nos capacita a crer. A lei e o Evangelho, eles se opõem um ao outro. Não há completude ao Evangelho nenhuma. O Evangelho não é o braço da lei, a lei não é um complemento ao Evangelho. Eles se opõem inteiramente. Lutero disse o seguinte: o estabelecimento da lei implica na abolição do Evangelho. Quando se tenta restabelecer e exigir as práticas da lei e o viver pela lei, você está diretamente abolindo o Evangelho. Primeira aplicação: o que é o Evangelho? O Evangelho é uma história que narra a vida e a obra de Cristo Jesus. Não é um testemunho pessoal, não é o que eu interpreto, o que eu acho, não é aquilo que eu crio com base naquilo que está escrito. O Evangelho é a história sobre a vida e a obra de Cristo. Segundo, o que o Evangelho oferece? O que o Evangelho oferece? O Evangelho oferece justificação, versículo 6 a 8. Ele vai dizer: Abraão foi justificado porque creu. Abraão foi justificado pela obra de Deus. O homem não é justificado pela lei, pelas obras, por si mesmo, pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. O homem só é justificado por Cristo Jesus, e é isso que o Evangelho oferece em primeira instância. E também o Evangelho oferece o dom do Espírito. Versículo 2 nos diz: só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Evangelho oferece o Espírito Santo como dom, dádiva, aos corações perdidos. Muitas vezes nós achamos que a manjedoura foi o pior lugar que Cristo pôde nascer, ser colocado, um lugar não adequado para Cristo. Nós pensamos assim, a manjedoura. Mas a grande verdade é que o lugar mais sujo que Cristo pode se encontrar, pode nascer ou pode viver, chama-se os nossos corações. O lugar mais adequado para Cristo é o meu e o seu coração. E mesmo assim, por misericórdia e graça, Ele vem até nós e habita em nossos corações com o seu Santo Espírito. Versículo 5, Paulo diz assim: aquele que vos dá o Espírito, ou seja, nós não tem como a gente fazer aqui, nosso painel está para ser feito. Não adianta a gente escrever assim: 2023, o ano do avivamento, o ano que o Espírito Santo vai vir sobre nós. Não adianta a gente querer tentar demarcar data para a ação do Espírito Santo, ou dizer, estou fazendo isso para ter mais do Espírito Santo. Não adianta. O Espírito Santo é um dom, uma dádiva, e Deus dá a todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. Dá livremente. Não se compra, não se negocia, não se faz nada para ter. Por último, o que o Evangelho exige? O Evangelho exige apenas uma coisa. E mesmo assim, por causa da nossa pecaminosidade, da nossa natureza deturpada, em queda, o Evangelho mesmo nos capacita a isso. O Evangelho exige crer. E essa ação não é um feito do nosso esforço, preste bem atenção. Ah, pastor, eu creio em Jesus, eu tenho certeza, eu estou me esforçando para crer, não, eu faço tudo direitinho para crer. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, você não está crendo no Cristo da Bíblia, você está crendo num Cristo que inventaram para você, ou que você mesmo inventou. Crer no Evangelho não é uma ação ou um feito nosso, do nosso esforço, mas é um resultado da ação do Evangelho
em nossos corações. O Evangelho nos atinge em cheio. Bum! Não tem saída. Nós nos rendemos, nós nos prostramos, nós nos arrependemos e nós recebemos a vida, o dom do Espírito que reina em nossos corações e nos domina inteiramente para que possamos viver para a glória de Deus. O que isso tem a ver, pastor? Para mim? Beleza, muito bom, obrigado, show, agora posso ir. Pode não, escuta bem o que eu vou te dizer. Primeiro, não se envolva na insensatez quanto ao Evangelho. Não crie um Cristo segundo o que você acha. Não acrescente nada ao Evangelho. O Evangelho é suficiente, puro e simples. Se o apóstolo Paulo, no capítulo 1 e 2, foi incisivo em combater o falso ensino, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele está sendo incisivo e profundamente ferrenho em combater aqueles que dão espaço para o falso ensino em seus corações. Para de emprestar cantinhos do seu coração para que outras coisas sejam anexadas ao Evangelho. O Evangelho não precisa de nada disso. Terceiro, não viva segundo as suas expectativas e segundo a sua capacidade, mas ancore a sua salvação, ancore a expectativa de vida eterna naquilo que Cristo é e naquilo que Ele fez. Nada mais, nada menos. Cristo Jesus é tudo que nós temos. Ele é o nosso Salvador maravilhoso o suficiente. Quando o seu coração te incomodar por causa da sua consciência sobre o que você crê, sobre as verdades que você tem ouvido, reaja da seguinte forma: eu me rendo a Cristo Jesus, porque não há em mim capacidade nenhuma de crer, por isso eu me rendo, para que Ele me leve a crer para a vida eterna, para o arrependimento e para a fé. Amém? Nós vamos louvar, irmãos. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, em uma profunda contrição ao receber a preciosa, suficiente palavra do Senhor, e a dar uma resposta àquilo que está sendo pregado. E eu não estou pregando aqui invenções da minha cabeça. Eu abri as Escrituras, preguei as Escrituras, e o Evangelho foi anunciado. Você não pode fugir da realidade de que Deus fez tudo para te salvar, e você só pode fazer uma coisa diante disso: se render, se prostrar e dizer: não há em mim capacidade alguma para a salvação, Cristo Jesus é meu Salvador maravilhoso, Ele é tudo que eu tenho. Então se quebrante nessa noite, escute essa canção em oração de contrição e responda ao Evangelho. Responda ao Evangelho. Eu quero te convidar a orar, falar: Senhor, eu ouvi o Evangelho de modo talvez que eu nunca tinha ouvido antes, foi confrontador para mim, foi uma noite de surpresa. As minhas expectativas, elas não me trouxeram aqui para isso, mas eu fui surpreendido pela sua palavra, e por causa da sua palavra, eu quero reagir dizendo: eu creio, eu me arrependo, eu confesso os meus pecados, eu quero ter a vida eterna, eu não quero ir para o inferno, só tem um jeito: Cristo Jesus, nosso Salvador. Em nome de Jesus, vamos louvar. Preparaste pra mim.
Deus foi anunciado ao seu coração. E nessa noite eu quero orar por você, que você dê uma resposta ao Evangelho pregado. Eu não faço apelo, eu não fico apelando para que você venha a Cristo, porque Jesus não é um produto de final de feira. Eu anunciei a palavra, e agora a responsabilidade está com o seu coração. Os seus ouvidos estiveram atentos, e oro nesse momento para que o Evangelho poderoso de Jesus Cristo penetre no seu coração, te salve, te transforme, te dê uma realidade de viver para a glória de Deus, e que você olhe para tudo que você viveu e veja essa oportunidade que o Evangelho está te dando nessa noite, e possa dizer: Deus, eu aceito, eu me rendo, eu me lanço nos seus braços, eu preciso de Ti, eu não sou nada sem Ti, se não for o Senhor, eu estarei condenado eternamente. Que o Evangelho possa te transformar e que você tenha nova vida em Cristo Jesus. Deus, eu oro para que a sua palavra em cada coração possa ser, ó Deus, respondida com arrependimento e fé. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa operar na ação do seu Espírito Santo, para que pessoas sejam atraídas à redenção. Ó Deus, eu oro para que o Senhor opere, assim como operou na vida do apóstolo Paulo, naquele caminho a Damasco, levando ele a enxergar a sua pecaminosidade e a ver a glória de Cristo Jesus. Que o Cristo ressurreto venha ser agora claro aos olhos e aos corações aqui nessa noite, e que aquele que morreu e ressuscitou e vive, possa, Deus, estar fazendo morada nos corações, e haja salvação, edificação, transformação, mudança de vida, e que nessa noite, Senhor, o Evangelho pregado tenha achado campo, terra boa, e a semente possa germinar e dar frutos de arrependimento. Deus, eu oro para que a boca do diabo esteja trancada e ele não roube a pregação do Evangelho. Eu oro, Senhor, para que o Senhor repreenda a fúria do inimigo, quebre as algemas, as cadeias, e o Evangelho puro e simples, poderoso, que rompe o aguilhão da morte, possa ser, ó Deus, claro, e ter livre ação em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu oro para que a nossa igreja esteja crescendo no batistério, batizando novas pessoas, que nós possamos, ó Deus, ser uma igreja receptível, amorosa, que abraça as crianças, que abraça os visitantes, e que os visitantes que aqui estão possam ter certeza que aqui é um lugar onde pregamos o Evangelho, amamos em Cristo Jesus e queremos discipular e amar, para que assim todos possam viver uma vida para a glória do Senhor Jesus Cristo, longe da condenação, do pecado, livres do caminho do inferno, e possam seguir juntos o caminho para o céu. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor opere para a sua glória. Assim oramos. Amém e amém. Um abraço no seu coração, o Evangelho pregado, resposta esperada com arrependimento. Não saia correndo, converse com alguém que você nunca conversou antes, bata um papo rapidinho, tem um café esperto aqui para você levantar a crista, né, ir para casa esperto aí, né, não ir para casa cochilando. Então vem aqui, toma um cafezinho na garrafa, bata um papo esperto, dê um abraço num amigo, e vamos então viver uma vida em comunidade para a glória de Deus. Visitante, você é muito bem-vindo, acolhido, nós chamamos, queremos pregar o Evangelho ao seu coração, e que esse lugar possa ser um lugar onde você não se sinta bem, mas se sinta salvo, em nome de Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho, na ação do Espírito Santo. Que a graça de Deus, o amor revelado em Cristo Jesus, a consolação, a capacitação, a revelação do Espírito esteja sobre todos, e todos dizem amém. Em oração silenciosa estamos assim encerrando. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada